Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um devocional, mais um dia na presença de Deus. Vamos vencer, vamos avançar. Amém? Deus te abençoe. O tema do nosso devocional de hoje é muito poderoso e vai falar muito com você. Depois do fogo. Esse é o tema desse devocional. Depois do fogo. Deus vai falar algo, Deus vai te chacoalhar nessa manhã, irmão. Então, eu te sugiro, fica até o final, compartilha essa mensagem. Manda nos grupos, manda para tua família, compartilha nos stories, me marca. Vamos compartilhar a palavra de Deus para alcançar mais pessoas. Glória a Deus pela tua vida que está aqui pela primeira vez. Nós temos um grupo de comunicação no WhatsApp, você pode fazer parte dele. O link está aqui na descrição do vídeo e será muito bom te receber, tá? Deus te abençoe, tu não caiu aqui de paraquedas, foi Deus que te trouxe para cá. Tá bom? Deus te abençoe. E você que já faz parte dessa família, né, meu filho? Puxa a tua cadeira como de costume, pega o teu café com ou sem açúcar. Se tiver sem açúcar, eu quero um golinho. Pega o seu cuscuz, deve estar aqui, mas... pega o teu cuscuz, pega a tua tapioca com ovo, queijo. Vamos juntos em mais um momento na presença de Deus. Que o Senhor possa falar contigo nessa manhã. Mais uma vez eu abençoo e agradeço a você que é um membro desse canal, você que é um apoiador desse ministério. Fico muito feliz por termos chegado até aqui, pela graça de Deus e pela generosidade de vocês. Muito obrigado, tá? Deus abençoe. Nós cremos que o Senhor levantou, que o Senhor sustenta. A gente não tem carnezinho, oferta, não. É o que o Espírito Santo fala no teu coração. Se você deseja ofertar nesse ministério, semear naquilo que nós estamos construindo aqui na descrição do vídeo tem um e-mail, tá? É o Pix do nosso ministério, contato@glaubersongifone.com.br, e você pode semear através desse canal, tá? Deus te abençoe, multiplique a 100 por um sobre sua vida, que Deus te dê em medida recalcada, sacudida e transbordante. Mas só faça o que Deus te mandar fazer, tá? Não vá além do que o Espírito Santo te disser. Eu gosto muito de receber aquilo que é Deus que está entregando, tá bom? E eu creio que muitos de vocês são usados pelo Senhor para responder às nossas orações e o Senhor tem abençoado aqueles que abençoam os que constroem a obra de Deus, tá? Vamos lá, sem mais delongas, se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção, volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor. Eu tenho coisas muito profundas para compartilhar com você e não posso perder tempo. Pai, nós te damos graça porque o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre. Nós estamos aqui, Senhor, mais um dia, mais uma palavra, mais um momento na tua presença e queremos crescer contigo, Jesus, queremos aprender contigo. Nós queremos todos os dias estar mais e mais perto de ti. Pai, nos abençoa, nos enche da tua sabedoria, nos dá uma porção diferente de graça, de favor. Nos transborda, Pai. Eu intercedo pela vida dos meus irmãos, que essa palavra alcance o coração deles como terra fértil e que eles cresçam cada vez mais em tudo que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Êxodo no capítulo 3. Êxodo no capítulo 4, aliás, perdão. Êxodo no capítulo 4, a partir do versículo 18. Esse é o momento em que Deus... Confundindo tudo, rapaz. Esse é o momento em que Deus encontra Moisés no deserto. Êxodo no capítulo 4, a partir do versículo 18, a palavra vai dizer o seguinte: depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vai em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuraram matá-lo. Então Moisés levou a sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedia a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Até aqui é suficiente. Duas coisas me saltam aos olhos no momento em que eu estou lendo a parte da história de Moisés que está sendo descrita aqui. A primeira delas é: existe um tempo que Deus te esconde e um tempo que Deus te expõe. Aprenda a discernir, porque se você está tentando se expor no momento em que Deus está te escondendo, você vai forçar portas que Deus não te permitiu passar por elas. Aprenda isso. Porque estar fora do tempo
é estar em desobediência. Estar fora do tempo é querer viver o que você não está preparado para viver. Estar fora do tempo é querer desfrutar daquilo que Deus ainda não te disse para desfrutar. Identificar o momento que você deve ir, o momento que você deve ficar, o momento que você deve deixar, o momento que você deve reter. Todas essas coisas nos livram de problemas desnecessários. Tem gente que está muito agoniado, como falar no Ceará, está colocando a carroça na frente dos boi, está muito apressado, afobado. Todas essas palavras descrevem aquilo que muitas vezes nós estamos fazendo. Estamos fora do tempo. Esse é o momento em que Deus chama a atenção de Moisés, assim também como chama a sua atenção e a minha em diversos momentos da nossa vida. Moisés encontra uma sarça que queimava, mas não se consumia. E esse é o problema. Porque uma sarça queimar no deserto não tem problema, porque é um lugar quente e às vezes a palha com palha causava incêndio. E ver uma sarça queimando não era algo incomum, mas vê-la não se consumindo é o que chamou a atenção de Moisés. E aí, irmão, eu tenho certeza que às vezes Deus precisa chamar a sua atenção, porque a gente entra no modo automático da vida e não consegue perceber o que Deus está fazendo. Existem coisas que Deus precisa permitir com que aconteçam em nossas vidas para que nós possamos ver o que Ele está fazendo. Ouvir o que Ele está dizendo, voltar a atenção para Ele, como se Deus te desse um choque assim. Sabe quando tu quer chamar a atenção da pessoa, que tu pega ela sacoleja desse jeito assim? Rapaz, acorda rapaz, presta atenção na tua vida, o que tu tá fazendo, tu ligou o modo automático, vai para a igreja e faz qualquer coisa, de qualquer jeito, cumpre a escala como se estivesse apenas cumprindo um serviço, vai para o culto apenas como se estivesse cumprindo uma escala. Lê a Bíblia como se estivesse apenas lendo um livro, ora como se tu estivesse apenas num monólogo. O que tu tá fazendo da tua vida, rapaz? É isso que Deus muitas vezes faz conosco. Ele nos para e nos mostra, você está no automático. Houve um tempo em que Moisés foi para o deserto. Agora, deixa eu te ensinar algo muito precioso. Moisés, hebreu, criado no Egito e trabalhado no meio dos midianitas. Talvez você não saiba por que Deus te faz passar por tantos lugares. Talvez Deus esteja gerando em você a capacidade de falar com tantas pessoas, de liderar tantas pessoas. Você não sabe o que os lugares que Deus te permite passar geram em você, que te dão autoridade para que você tenha lugar de fala e as pessoas possam ouvir o que você está dizendo. Tem horas que eu não consigo alcançar o coração de algumas pessoas, mas talvez você consiga. Existem aqueles que eu não vou conseguir a atenção, mas talvez você consiga. Por causa da tua história, por causa daquilo que você passou, por causa daquilo que você superou. Eu estava conversando com um jovem essa semana, e ele estava dizendo, pastor, eu era viciado em drogas, eu já usei todo tipo de droga que você pode imaginar, mas Deus me libertou, Deus me curou. E é interessante porque nós temos um movimento na praça, e ele estava justamente falando com alguns viciados que estavam lá, e ele estava dizendo com toda autoridade, com toda intrepidez, olhando no fundo do olho dos caras, eu já estive no lugar que vocês estão e Deus me tirou. Deus pode tirar vocês também. Eu te pergunto, quem tem mais autoridade, irmão? Esse cara que sobreviveu ao que eu nem imaginei passar? Ou eu, que não tenho nenhuma experiência com drogas? Aquele que estava ouvindo a mensagem sendo pregada, olhou para quem um dia passou por aquilo que ele estava vivendo. Um vício em drogas. E a gente nunca sabe por que Deus nos permite passar pelo deserto. Mas é porque talvez Deus deseja nos usar no deserto. Depois do fogo, fala sobre depois do encontro, depois de um comissionamento, depois de um chamado, depois de muita coisa vivida, há sentido em tudo que aconteceu. Escravo não liberta escravo. Escravo não liberta escravo. Moisés foi criado como um príncipe. Moisés foi criado como alguém que é livre. Moisés foi criado longe dos grilhões da escravidão e por isso podia pensar como uma pessoa livre.
Agora ele precisava aprender a liderar no deserto. E aqui eu quero te ensinar algo muito precioso. Porque quando Deus te dá uma visão, às vezes ele te dá pequenas atividades que te ensinam, que te treinam para o que você vai fazer lá na frente. Moisés pastoreava no deserto. Lá na frente, Moisés liderou no deserto. Moisés protegia as ovelhas, cuidava das ovelhas. E foi isso que ele fez posteriormente com o povo. Talvez você não entenda a pequenez do que você está fazendo hoje, mas isso aponta para o que Deus fará através de você amanhã. Não subestime as pequenas atividades que você faz. Não subestime as pequenas coisas e simples que você faz no cotidiano, porque às vezes isso aponta para o que Deus quer que você faça lá na frente. Moisés tinha uma mentalidade livre, mas ainda precisava ter uma experiência. Porque Deus não apenas te ensina de forma teórica, Ele te ensina de forma prática. Deus não quer que você pregue de um Jesus que você ouviu falar. Deus quer que você pregue de um Jesus que você experimentou. Porque tem horas que para viver um milagre, ouvir de Jesus é suficiente. Mas para se tornar um milagre na vida de alguém, experiência com Cristo é necessária. Aquela mulher do fluxo de sangue recebeu o seu milagre ouvindo de Jesus, ouvindo que Jesus fazia milagres. Mas eu creio que quando ela experimentou de Jesus naquele momento, certamente ela não foi a mesma. O que o Senhor quer não é que você tenha informações da palavra. Ele quer que você tenha experiências. Moisés foi levado para o Egito. Moisés foi levado para o Egito depois de ser comissionado. Moisés foi levado para um lugar depois da palavra de Deus. Não queira entrar nos lugares que Deus não te mandou entrar. Não queira ser reconhecido pelas pessoas. Não queira ser ovacionado pelo povo. Não queira o que Deus não quer para você. Isso é vaidade, irmão. Voltar para um lugar sem uma palavra é vaidade, é orgulho, é uma armadilha. Moisés precisou esperar o tempo certo. Olha, pode voltar. Agora é um tempo propício. Tem horas que a gente está muito afobado, ansioso e quer viver coisas que o Senhor nos disse que viveríamos, mas que Ele não nos permitiu viver ainda, porque não é tempo. Depois do fogo, fala depois do tempo certo. Depois do fogo, fala depois do tempo propício. Fala depois do que muitas coisas se cumpriram. Quando Deus chamou Moisés, muita coisa começou a fazer sentido. E algumas palavras ficaram muito claras para mim. Depois que houve um comissionamento, Deus deixou algo muito nítido a ser observado por Moisés. Vá e faça conforme eu te disse. Irmão, tu não tem que fazer nem mais e nem menos. Faça conforme Deus te diz. Faça conforme Deus está falando. Faça conforme Deus está dizendo. Faça conforme Deus está... Às vezes a gente tenta criar roda, irmão. Para de ser agoniado. Faça conforme Deus está te falando. Ponto. Isso ressoou tanto no meu coração. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes a gente se empenha tanto a fazer coisas que Deus nunca pediu. A gente se esforça tanto para, às vezes, realizar coisas que Deus nunca mandou. Tudo isso para provar que a gente não é um fracasso, como se sucesso viesse de multidões, como se sucesso viesse de resultados. Sucesso diante do Senhor é quando você se torna parecido com Cristo. Isso é sucesso. Depois do fogo, fala sobre Deus te enviando depois de ter te preparado. Deus não te envia fora do tempo. Deus te envia no tempo certo. Moisés passou 40 anos como um príncipe, 40 anos como um fugitivo. E agora, 40 anos como um libertador. Porque Deus transforma a tua história em autoridade para que você cumpra a obra que Ele te comissionou a fazer. Guarda isso no teu coração, irmão. Não queira estar aquém e nem além. Faça simplesmente o que Deus te comissionou a fazer. Ter essa clareza vai te tirar de grandes armadilhas. A principal delas chama-se comparação.
Ah, por que fulano mais novo do que eu tá desfrutando de coisas que eu não desfrutei? Não compare a sua história com a história do outro. Você não sabe como ele foi criado, você não sabe como Deus tratou o coração dele, você não sabe como ele é. Pare de se comparar com os outros. Pare de pensar que os outros sempre têm mais do que você. Pare de pensar como uma vítima que sempre tá recebendo o pior enquanto os outros recebem o melhor. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que pensa que tudo que de ruim podia acontecer, Deus deu para ele. E tudo que tinha de melhor para acontecer, Deus deu para outro. E não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que Deus quer que você viva. Não é com essa mentalidade, não é com esse entendimento. O que Deus quer que você faça, irmão, é o que você foi chamado a fazer. Ponto. Não subestime a história que você viveu até aqui, as marcas que você carrega até aqui, porque isso vai servir de autoridade para o que Deus quer fazer. Basta que você esteja com o coração aberto para se permitir ser transformado, ser um instrumento que faça manuseio nas mãos do Senhor. Há alguém comigo aqui, irmão? Alguém? Escreve no chat aí se estou entendendo, pastor. Deus conhece as suas limitações e mesmo assim Ele não desistiu de você. Porque tem horas que a gente está tão bitolado nas nossas fragilidades que a gente esquece que Deus já nos conhece. Antes mesmo da gente existir, Deus sabia das tuas limitações, Deus sabia do que tu não era capaz de fazer, Deus sabia do que tu não consegue. Deus sabia. As tuas limitações não podem ser tuas desculpas. Então eu quero que você anote isso. Não faça das tuas limitações as tuas desculpas. Escreva. Não faça das tuas limitações as tuas desculpas. As limitações de Moisés nunca funcionaram como desculpa para não ser chamado, para não ser escolhido. As desculpas de Gideão não foram suficientes para Deus não o escolher. Tu está entendendo isso? As desculpas de Gideão não foram suficientes para que ele não fosse escolhido. Aprende isso, irmão. Guarda isso. Porque tem gente que está aqui me ouvindo e está transformando a limitação em desculpa. Não faça isso. Depois do fogo, depois que Deus parou Moisés, depois que Deus parou você através desse devocional para te ensinar, sai do automático. Para de dar desculpa como se tua limitação te impedisse de realizar. Escuta o que Deus está falando. Eu vou fazer, não é você. Eu vou te levar, não é você que vai chegar. É eu que vou te enviar. Não é você que vai conseguir, é eu que conseguirei através de você. Não é você que é capaz, é eu que sou capaz através de você. Você não é o fim, você é o meio. Você não é a fonte. Você é a torneira que faz sair a água de Deus, irmão. Tu tá entendendo isso, pelo amor de Deus? Abre o teu coração. Tem horas que a gente precisa ter esse choque de realidade, sabe? Tem hora que a gente precisa acordar e dizer, cara, as minhas limitações não podem se tornar as minhas desculpas. As suas limitações não podem se tornar as suas desculpas. Eu quero que você guarde isso no seu coração, porque às vezes a gente está carregando muita desculpa, a gente está carregando muita limitação, e Deus está nos chamando num tempo para parar de nos limitar e transformar as nossas limitações em desculpas. Moisés, mesmo velho, foi chamado pelo Senhor. Não é se você é novo, não é se você é velho, não é a tua idade, a tua disponibilidade, não é a tua capacidade, a tua obediência, não é o teu talento, é a tua fidelidade. O mundo muitas vezes tenta confundir essas coisas na tua vida, não permita. Fidelidade é maior do que talento. Deus prefere pessoas fiéis do que pessoas talentosas. Verdade, honestidade é muito maior do que habilidade, irmão. Tem gente que é muito habilidoso, mas é mentiroso. Tem gente que é muito bom em fazer, mas é péssimo de coração. Então não confunda as coisas. Quando Deus te faz
passar por um tempo de chamado, Ele está alinhando isso com você para que quando você seja enviado, você não se perca. Faça o que eu te disse para fazer, nem mais e nem menos. Esse devocional, irmão, ele te ensina muita coisa. Eu faço o que Deus me pediu para fazer, nem mais nem menos. Eu não tento inventar roda aqui, não. Eu estou te entregando essa mensagem, uma palavra, um passo mais perto. Eu estou tentando fazer a mesma coisa que estou fazendo desde que Deus me chamou. Ponto. Eu não preciso tentar fazer, porque está dando certo no fulano, eu vou fazer porque está dando certo no ciclano. Não, irmão. Eu vou fazer o que Deus me chamou a fazer. Nem mais, nem menos. Isso é fidelidade. O orgulho, ele está sempre nas extremidades. Eu acho que sou melhor do que Deus diz que eu sou. Aí eu vou tentar fazer mais do que Ele me pediu. Eu acho que sou aquém, sou menor do que Deus diz que eu sou. Eu não acho que vou fazer tudo. Não. Faça o que Deus te disse para fazer. Amém? Aleluia. Se comprometa. Se comprometa. Depois do fogo, Deus espera de você constância. Seja constante nos teus caminhos. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Permaneça firme. Firme. Deus te abençoará. Ele abrirá portas. Ele fará milagres. Ele vai te surpreender. Ele vai te prover. Ele fará todas as coisas na sua vida. Amém? Aleluia. Senhor, nós te damos graça por essa semana de devocionais. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Sabemos que o Senhor é maravilhoso, é perfeito. O Senhor é infinito em si mesmo. E nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer, porque diante de tantas coisas o Senhor nos abençoou, nos escolheu, nos protegeu, nos guardou, nos edificou, Pai. Eu agradeço, abençoo a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Creio que o Senhor fará grandes coisas através da vida deles. Creio que o Senhor fará grandes coisas através da casa deles e os abençoo para crescer, para prosperar e para romper. Pai, em nome de Jesus, não permita com que eles titubeiem no meio do caminho. Não permita com que eles sejam distraídos, enganados. Não permita, Pai. Guarda-os, protege-os. Derrama sobre eles da tua graça, do teu favor. Derrama sobre eles, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Protege-os. Dá a eles sabedoria. Guarda os seus caminhos. Protege os seus filhos. Protege tudo aquilo que carrega o nome deles. Em nome de Jesus, eu os abençoo nesse momento para prosperar, para romper, para avançar. Eu os abençoo para que depois do fogo, depois do encontro, eles não olhem para trás. Eles sigam em frente. Eles continuem em nome de Jesus. Eu os abençoo para que esse final de semana seja abençoado. Que a próxima semana venha consigo trazendo seus milagres. Em nome de Jesus. Amém e amém. Alguém recebe essa palavra aqui? Escreve no chat, eu recebo essa palavra, me comprometo a cumprir o que o Senhor me comissionou a fazer. Amém? Se você está aqui nos acompanhando e ainda não adquiriu um exemplar do nosso livro, essa é a sua oportunidade. Nós estamos com frete grátis para todo o Brasil. Esse livro é um livro desafio que durante 100 dias você vai ler uma reflexão sobre um tema específico, fazer uma oração profética e escrever o que o Espírito Santo te ensinou em cada passo. Um passo mais perto é algo que nasceu no coração do Senhor e fala sobre constância, sobre como se aproximar do Senhor dia após dia. E depois de 100 dias, a tua vida não será mais a mesma. Esse livro nasceu dos nossos encontros, dos nossos devocionais e foi escolhido a dedo as mensagens que nós entregamos aqui. Foi algo precioso e eu creio que vai mudar a sua jornada de fé. Se você deseja adquirir esse livro, esse exemplar com frete grátis para todo o Brasil, o link está aqui na descrição do vídeo. Mas se você precisa também aprender sobre fundamentos na vida espiritual para que você cresça com o Senhor, eu preparei um material em que eu falo sobre oração, sobre jejum, sobre vida com Deus,
te ensino sobre como vencer a ansiedade, como discernir a voz do Senhor. Coloquei uma série de orações para te inspirar, te ensinando a orar da forma certa. Te coloquei também uma série de versículos que lembram as promessas do Senhor para que você possa liberar essas palavras, profetizá-los ao invés de murmurar, trocar as palavras de murmuração por palavras do Senhor. Coloquei um material maravilhoso e acrescentando a tudo isso, eu te dou esse livro de presente, te enviando para a tua casa 7 dias depois que você adquiriu o material de crescimento espiritual, chamado Primeiros Passos com Deus. Pastor, eu quero o material. O link está aqui na descrição do vídeo. Pastor, eu quero só o livro. O link também está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar em mais, clica no link de acordo com o que você deseja, seja o material de crescimento espiritual, que eu vou te dar esse livro de presente, ou seja apenas o livro com frete grátis para todo o Brasil. Escolhe o que faz sentido para você e adquire. Dessa forma você estará contribuindo para o seu crescimento em fé e contribuindo também à manutenção desse trabalho aqui que nós fazemos há 4 anos, chegando aí nos 5 anos, né? Deus te abençoe. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Obrigado por essa semana, foi incrível, grandes coisas o Senhor fará e nós temos algo novo de Deus para vivermos, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe, Deus te guarde e te livre de todo mal. Vá em paz, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Esse será um dia maravilhoso, tá bom? Deus te abençoe e a gente se vê. Tchau, tchau, lindos. Forte abraço.